Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de exatas. Meu querido, minha querida, sabe o que nós estamos gravando? Sabe? Ótica. Estamos gravando ótica, física ótica, tá bom? Aula de número 7 já, hein, galera? Já passamos os conceitos básicos, já estudamos espelho plano em 2 aulas em detalhes e estamos na terceira aula de espelho esférico, hein? Na primeira aula de espelho esférico eu fiz toda a discussão introdutória do que é o espelho, raios notáveis, aquele papo todo. Na aula número 2, aula passada, eu falei em detalhes para você da formação de imagens, cada um dos casos, espelho côncavo, vários casos, espelho convexo, um caso só, imagem real, virtual, direita, invertida, maior, menor, igual, lembra? E aí nós chegamos agora ao estudo analítico, galera. Estudo analítico, estudo por contas, cara. Socorro, mano. Não, calma, relaxa. Você vai aprender isso aqui legalzinho. Ó, estudo analítico, galera, estudo a partir de fórmulas. Quem já estudou isso aqui alguma vez, já viu essa expressão, né? 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', né? A famosa equação da fimose. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É disso aqui que eu vou explicar para você em detalhes agora para você, tá bom? Mas antes de eu explicar isso aqui em detalhes para você, eu vou fazer algumas discussões introdutórias. Então, ó, no próximo quadro eu vou explicar para você em detalhes a relação entre o foco do espelho, a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho, tá bom? Mas antes eu tenho que fazer algumas considerações básicas para você relembrar. Vamos lá. Galera, então imagine que eu tenho um objeto, ó, situado a uma certa distância de um espelho côncavo. O que eu vou discutir aqui, galera, vale para todos os casos do espelho côncavo e para o espelho convexo também, vale para todos os casos, tá bom? Eu escolhi um caso para poder fazer, mas vamos lá. Ó, vamos lembrar? Como é que era mesmo, Boaro? Incide paralelo, ó, construção da imagem. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Lembra dos raios notáveis? Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Incide no centro de curvatura, volta por ele mesmo. Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo, lembra? Muito bem, então, ó, eu vou pegar, incide paralelo, sai passando pelo foco, incide pelo foco, sai paralelo. Por favor, galera, faça esse desenho o máximo de vezes que você puder. Lembrando sempre que você tem que ter seu caderninho de ótica, seu caderninho de estudo, de física, cada disciplina o seu caderninho separado, para você poder organizar seus estudos, tá bom? Ótica você tem que fazer para você poder aprender, hein? Então tá aí. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Vai haver o encontro aqui dos raios que saem do sistema óptico, dos raios que saem do espelho. Então, a imagem, meu querido, minha querida, tá aqui, ó. A imagem tá aqui. Muito bem, Boaro, isso aí eu lembro, esse é assunto da aula passada, né? Isso mesmo, isso você lembra, ok? Muito bem. Lembrando, meu querido, minha querida, que o foco, a distância focal, é a metade do raio, né? Para você construir um espelho, lembra que na minha primeira aula eu peguei para você uma esfera dessa de isopor, para mostrar para você? Ó, você tem uma esfera dessa de isopor, essa esfera de isopor tem um certo raio, claro, não é? Eu tirava, ó, cortei, tem um certo raio aqui, ó, do centro até o espelho. O raio dividido por 2 é o foco. A distância focal é o raio dividido por 2, né? E aí nas 2 aulas anteriores eu mostrei bastante para você os espelhos, para mostrar para você a formação de imagem. O espelho côncavo é aquele que a face interna é espelhada. O espelho convexo é aquele que a face externa é espelhada. O espelho côncavo é muito usado para maquiagem, é muito usado por dentistas, né? E espelho convexo é aquele usado no cantinho da padaria, da farmácia, aquele usado no retrovisor do carro, certo? Então a aula de hoje é uma abordagem mais de cálculos. Nós faremos cálculos, galera. Muito bem. Então tá aí, ó, o foco é metade do raio, para você se lembrar. Gente, é o seguinte. Nós estamos preocupados agora com o tamanho da imagem em relação ao objeto, distância que a imagem vai estar em relação ao espelho. Então, para isso, eu vou definir agora para você 2 coisas novas, que nós chamamos de P, a distância, galera, do objeto ao espelho. Chamemos de P, a distância, entre aspas, depois eu vou explicar por que entre aspas, do objeto ao espelho. A distância do objeto ao espelho, chamamos de P. Chamamos de P', a distância da imagem
ao espelho. Então, P', a distância da imagem ao espelho. P, distância do objeto ao espelho, P', distância da imagem ao espelho. Chamamos de O, galera, O, o tamanho do objeto, tá bom? O é o tamanho do objeto, quantos centímetros, quantos metros ele tem. O é o tamanho do objeto. E chamamos de I o tamanho da imagem, ok? Muito bem, galera, muito bem. Então, o que acontece? Primeiro, por que eu chamei distância entre aspas e tamanho entre aspas? Gente, isso aqui, na verdade, não é uma distância, é uma abscissa. Lembra de abscissa e ordenada que nós damos na matemática, no eixo cartesiano? Não é uma distância, é uma abscissa. Então pode ser positivo ou ser negativo, dependendo de onde esse cara está. O P' também não é uma distância, é uma abscissa, tá? Em relação ao espelho, é uma abscissa. E o O e o I também não são tamanhos, são ordenadas. Se você adota um eixo aqui para cima como sendo positivo, é a posição, é a ordenada. Não é? Lembra do eixo XY? Tá lembrando que eu estou falando, né? Eu vou fazer aqui e já vou apagar, tá bom? Então, ó, Y e X. Lembra que nós fazemos isso na matemática? Então, ordenada, eixo Y, abscissa, eixo X. Pode ser positivo, dependendo da sua orientação, ou ser negativo. Pode ser positivo ou ser negativo. Aqui é a mesma coisa, galera. Aqui é a mesma coisa. Então, por isso que eu chamo de distância e tamanho entre aspas. Mas com a explicação completa dessa aula, você vai entender que mesmo chamando de distância e de tamanho, se você memorizar a convenção de sinais que eu vou apresentar para você aqui, você leva numa boa, tá bom? Mas fica registrado aí essa informação, porque uma discussão mais completa requer uma análise de ordenada e abscissa, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Objeto, a distância do objeto ao espelho, distância da imagem ao espelho. Tamanho do objeto, tamanho da imagem. Muito bem, galera. Só que como eu acabei de dizer, isso são ordenadas e abscissas. Então existe uma convenção de sinais, tá? É adotado positivo do eixo do espelho para cima e é adotado como positivo do eixo do espelho na direção do objeto, ou seja, direção contrária ao que a luz está chegando, né? Porque a luz está vindo de lá para cá, certo? Mas se você memorizar esse quadro aqui, que eu fiz simplificado para você, você resolve 99,99999% dos casos. Quer ver só? Convenção de sinais. Galera, convenção de sinais. Lembrando que o foco é o raio sobre 2. E o foco, meus queridos, vai ser positivo quando o espelho for o quê? Você lembra? Foco positivo para espelho côncavo, Boaro. Foco positivo, espelho côncavo. Foco negativo, espelho convexo. Você falou na outra aula? Isso mesmo. Foco positivo, espelho côncavo. Foco negativo, espelho convexo. Tá? Lembrando que a minha dica, né? Convexo, EX. EX externo, né? É a face externa. Não é, ó? A face externa espelhada, espelho convexo. EX externo, para você se lembrar. Lembra a minha dica? Muito bem, Boaro. E quanto ao P'? Gente, P' pode ser positivo ou P' pode ser negativo. Quando que o P' é positivo, Boaro? P' é positivo, galera, quando a imagem é real, imagem real. P' positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Isso mesmo, imagem virtual. Ó, então imagem virtual. I positivo, imagem direita. I negativo, imagem invertida. I positivo, imagem direita. E negativo, imagem invertida. Bom, galera, então como eu disse a você, objeto tem um tamanho, então uma certa distância do espelho. Imagem tem um tamanho, então uma certa distância do espelho. Convenção de sinais para você resolver os exercícios. A distância do objeto ao espelho. Você nota que eu não falei de P
e de O aqui. Por quê? Como eu disse a você, em 99,999% dos casos, o P é positivo, porque é um objeto real, e o O é positivo, porque é um objeto direito, não é um objeto invertido. Tá bom? Então a gente nem fala. O e P são positivos, a gente nem trata. A gente trata só das outras grandezas. Então vamos lá, galera. A distância da imagem ao espelho, P'. P' positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Você tem que memorizar, galera. Não tem jeito. I é o tamanho da imagem. Tá. Se o I for invertido, é porque é negativo. Se o I for direito, é porque é positivo. Então, ó. I positivo, imagem direita. I negativo, imagem invertida. Essa é a convenção de sinais, além de saber se o foco positivo é espelho côncavo, foco negativo é espelho convexo. Bom, depois de discutido isso, agora eu posso apresentar para você a equação da fimose, e a chamada equação do aumento linear transversal, que é o quanto a imagem é maior ou menor do que o objeto, tá bom? Então agora nós faremos essa... Mas antes, ó, lembre-se, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, dá a força que você puder dar pro Boaro, que é levar um ensino de alta qualidade, como você já percebeu, totalmente grátis, sempre foi e sempre vai ser, tá bom? Dá uma força que você puder dar pro projeto do Boaro aí. Vamos aí? Muito bem, galera, ó, então essa daqui é a equação, a chamada equação de Gauss, ou equação dos pontos conjugados, que relaciona o foco, distância focal do espelho, o P, que é a distância do objeto ao espelho, e P', que é a distância da imagem ao espelho. Essa equação dá para demonstrar, mas não vale a pena. 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P', então eu posso inverter todo mundo e escrever o seguinte. Estou escrevendo, depois eu apago. F é P mais P'? O que você acha? 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'? Eu posso escrever F igual a P mais P'? Galera, claro que não, pelo amor de Deus. Claro que não. Se pudesse, para que a gente ia escrever assim? São coisas diferentes, hein? Pelo amor de Deus, tem aluno que me pergunta isso em sala de aula, e quando eu falo isso, faz assim, ó. Pode, né? Não pode, não. Claro que não. Não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. A equação é 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. E a chamada, galera, a equação do aumento linear transversal. O que é aumento linear transversal, gente? Essa equação me diz quantas vezes a imagem ela vai ficar maior ou menor do que o objeto. Eu divido o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, entendeu? O tamanho da imagem pelo tamanho do objeto me dá o A, que é quantas vezes a imagem ficou maior ou menor do que o objeto. Isso vai ser igual a menos P' sobre P. Então são as duas equações importantes, galera. Ó, I sobre O é igual a menos P' sobre P, tá? E a equação da fimose. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Por que a equação da fimose, galera? Olha, eu vou falar para você, eu fico surpreso com a criatividade das pessoas. Cara, não fui eu que inventei isso que eu vou contar para você não, se você nunca ouviu falar. Essa equação, para você memorizar, é assim, ó. Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha. Cara, olha isso, Como é que o cara... Como é que o cara olhou para essa fórmula, velho, e teve essa criatividade de criar isso, cara? Fala sério. Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha. Uma fimose é um pipi mais uma pelinha. É isso. Tá bom? Tá bom, galera? Então essa é a famosa equação da fimose, que é a chamada equação de Gauss, equação dos pontos conjugados, tá bom? Muito criativa, galera, pelo amor de Deus. Muito bem. E a equação do aumento linear transversal, galera, um dia eu estava dando aula na cidade de Vinhedo, aí eu falei disso aqui, né, um fimose, um pipi mais uma pelinha e tal, aí uma aluna levantou a mão, Stephanie era o nome dela, me lembrei agora. Ela falou assim, mas Boaro, essa de baixo também tem. Eu falei, é? Aí ela me explicou, ela falou, é o complemento dessa daqui. Essa aqui é depois da cirurgia. Para quem não sabe, nem todo mundo é obrigado a saber, fimose é quando há um excesso de pele no pipi do cara, né, Então, essa equação aqui é depois da cirurgia. Olha só a criatividade. Aí a namorada olha pro cara e fala assim, depois da cirurgia, olha pro cara e fala assim, menos uma pelinha sobre o pipi.
E, ó, menos uma pelinha sobre o pipi. Ah, fala sério, velho. Fala sério, vai. Aumento linear transversal, tá bom? I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto. Esse menos aqui é uma discussão bastante interessante que eu já vou fazer com você aqui agora. E pelinha é a distância da imagem ao espelho e P é a distância do objeto ao espelho. Quem conhece meu trabalho já há algum tempo, já sabe que eu não sou de ficar dando apelidinhos para as fórmulas, eu gosto de explicar isso, importante entender o conceito, né? É isso que eu quero que você entenda. Mas o que me chamou muita atenção disso aqui, desde a primeira vez que eu vi, foi a criatividade dos caras que inventaram isso. Viu? Tá louco. Volta aqui, galera. Lembra da convenção de sinais que eu apresentei para você agora há pouco? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Foco positivo, espelho côncavo, foco negativo, espelho convexo, certo? Você lembra que na aula passada eu disse a você que toda vez que a imagem for real, ela é invertida, e toda vez que a imagem for virtual, ela é direita? Lembra disso? Olha que legal, cara. Depois que você anotar isso aqui, faça o seguinte, ó. Imagem real é invertida, imagem virtual é direita. Então, ó, toda imagem virtual, ela é direita. Toda imagem virtual ela é direita. Isso vale para espelho plano, espelho côncavo, espelho convexo, lente convergente e lente divergente, que a gente vai estudar depois. Mas isso vai valer lá também. O que mais? Ó. O que mais? A imagem real é invertida. Toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. Então, olha que interessante. Toda vez que o P' for positivo, o que vai acontecer? O I é negativo. Entendeu? Toda vez que o P' for negativo, o I é positivo. Por isso, meu querido e minha querida, que tem que ter esse menos aqui na equação, para que essa relação seja verdadeira. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Esse sinal de menos tá por causa dessa relação aqui. Entendeu? Entendeu como é que funciona? Por exemplo, imagine que você está fazendo a conta e deu um A igual a menos meio. Não, primeiro. A igual a 2. Eu faço a conta, deu 2. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a imagem ela é direita, porque ele deu positivo, e é 2 vezes maior que o objeto. A imagem direita é 2 vezes maior que o objeto. Beleza. E se eu fizer a conta, Boaro, e der meio? Horas, Boaro, eu fiz a conta, deu meio, quer dizer que a imagem ela é a metade do tamanho do objeto, certo? Isso mesmo. E se eu fizer a conta, Boaro, e der menos 2? Faça essa conta, tem as informações, depende de cada exercício, viu, gente? Tem exercício que você tem o P' e o P, tem o que você tem o O, você tem que fazer a conta, tá? Depende de cada exercício. Mas você faz a conta e o A deu menos 2. O que isso quer dizer? Bom, o número 2 quer dizer que é 2 vezes maior e o número menos quer dizer que é invertido. Então, A igual a menos 2 significa a imagem ela é o dobro do tamanho do objeto, só que ela aponta para baixo. Entendeu? E se você fizer a conta, A der menos meio. Bora, o que isso quer dizer? A menos meio, o sinal de menos quer dizer que ela é invertida e meio significa que é metade do tamanho, entendeu? Então essa imagem ela tem metade do tamanho do objeto e aponta de ponta cabeça, entendeu? Resumir que eu fiz aqui para você, entendeu? Muito bem, meus queridos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, estou olhando aqui na minha aula preparada. Faltou falar uma coisa importante, ainda bem que eu li ali. Lembra de uma coisa, galera. Apenas imagens reais são projetáveis. Como assim, Boaro? Você consegue projetar imagem, né, esses projetores que nós temos em sala de aula, você consegue projetar imagens na parede usando lentes, usando espelhos? Consegue. E você só consegue projetar imagens reais, não se esqueça disso, tá? A imagem virtual é uma construção do nosso cérebro. O nosso cérebro interpreta que a luz caminhou em linha reta, então gera aquela imagem ampliada lá. Tá? Apenas imagens reais são projetáveis na parede, na lousa, no anteparo, nessas coisas. Toda vez que você estiver vendo uma imagem projetada, aquela imagem é uma imagem real, tá bom? Guarda isso. Muito bem, então agora vamos fazer um exercício de aplicação da aula? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Um objeto real, ó, está diante de um espelho esférico côncavo de Gauss, conforme ilustra a figura ao lado. No caso aqui abaixo, né? A distância entre esse objeto e sua respectiva imagem, conjugada é de... Opa, o que é, Bora? O que está rolando aí? Calma, cara, calma. Tá vendo o objeto? Você tem o objeto e ele deu as distâncias ali, ó.
A distância do objeto ao foco é 10, a distância do objeto ao centro de curvatura é 15. E ele quer saber, tá, esse espelho vai gerar uma imagem desse objeto, certo? Certo. Qual é a distância entre o objeto e essa imagem que vai ser gerada? É isso que ele quer, tá bom? Então, ó, tranquilo, galera, tranquilo. Volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Vamos pegar as informações para poder substituir na expressão, achar o valor de P' e responder o que ele perguntou. Note, ele disse que a distância do foco ao objeto são 10 centímetros e do objeto ao centro de curvatura são 15 centímetros. Então, galera, do foco ao centro de curvatura são 25 centímetros, claro. Ó, mas espera aí, Boaro, se aqui está dando 25 centímetros, é porque do espelho até o foco também é 25 centímetros. Claro, né, gente? Claro, né? Lembra que desde a primeira aula eu estou falando da importância de você fazer o desenho sempre em escala. Então, o foco é igual a 25 centímetros. Positivo porque é um espelho côncavo, tudo bem? Bom, então o foco já achei. E o P? Galera, o P, quanto que vai ser o P, Boaro? O P, gente, vai ser a distância total aqui, ó, do espelho até o objeto. Esse cara aqui é o P, né, meu? Oh, perdão, coloquei pelinho ali, né? Esse cara aí é o P, né, meu? Claro, e quanto que vale o P? Então, o P vai ser 25 mais 10. Então, o P vai ser 35 centímetros. Claro, a distância do espelho até o objeto, aqui vai ser a distância focal e mais esse 10 que ele me deu, 35. Bom, então agora vamos fazer a conta. 1 sobre F, 1 sobre 25, é igual a 1 sobre 35 mais 1 sobre P', né, Boaro? Isso mesmo. Então, ó, 1 sobre P' vai ser igual. Gente, eu vou passar esse cara para lá subtraindo, né? Então vai ficar assim, ó. É 1 sobre 25 menos 1 sobre 35. Gente, você está na dúvida para fazer o MMC, essas coisas, você pode deixar o produto, tá? Você pode deixar o produto. O produto entre eles não é o MMC, necessariamente, mas com certeza é um múltiplo comum, então deixa o produto. 25 vezes 35. 25 vezes 35, ó, 25 vezes 35 dividido por 25 é 35. 25 vezes 35 dividido por 35 é 25. Tá vendo por que a gente deixa? Então, galera, 35 menos 25 é 10. Então, vai ficar 10 dividido por 25 vezes 35. Galera, essa conta eu fiz agora há pouco, isso dá 875, tá? Bom, então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou multiplicar em cruz, né? Ou inverter as duas expressões, dá na mesma. Vai ficar o seguinte, 10 vezes P' é igual a 875, né? Ó, multipliquei em cruz aqui, ó. Então, o P', meu querido, minha querida, o P' está dando 87,5, não é? 875 dividido por 10 dá 87,5 centímetros. Tá bom. Então, eu vou vir aqui no desenho e vou desenhar o P'. Gente, meu desenho está fora de escala aqui, claro. A imagem está aqui, ó. Aqui está o I. Então, veja só. Isso aqui eu já usei como informação, vou apagar. Então, quem eu acabei de determinar aqui, galera? Eu acabei de determinar o P', né? Ó. Lá em cima eu tinha o P, aqui embaixo eu tenho o P'. Ah, então bora, vamos na resposta e ver quem quer. Não, cuidado, não foi esse cara que ele pediu. Ele quer a distância, ele quer essa distância aqui, galera, ó, entre o objeto e a imagem. Ele quer essa distância entre o objeto e a imagem, tá bom? Que eu vou chamar de Dzão aqui, ó, Dzão. Ah, então, mas peraí, Boaro. O Dzão, então, vai ser igual ao P', 87,5, menos o P, que é 35. É isso aí. Então, a distância aqui, ó, entre o objeto e a imagem vai dar 52, né? 52,5 centímetros. De novo, meu desenho não está em escala, né? Claro. Tá?
Então foi esse cara que ele pediu. Meu querido, minha querida, resposta letra, estou lendo no meu computador, letra D. Resposta letra D. Tá bom? Então é isso, galera. Ó, então, chegamos ao final de mais uma aula. Aula 7 já, a ótica está caminhando, hein? Faça tudo passo a passo, tá? Ó, exercício para você resolver. Vai num vídeo de exercício, faça bastante exercício desse assunto. Aqui está a playlist, você clica aqui, você cai lá na playlist. Aqui eu deixo o vídeo de experimentos que eu tenho muitos para fazer, tá bom? Então é isso, galera. Fico muito feliz em poder dar uma força para você e espero que você se dê muito bem na sua vida escolar, estudante, tá bom? Muito obrigado, tudo bom você, fica com Deus, até mais, valeu!